Boa tarde, meu nome é Letícia Gentil, sejam bem-vindos. Eu trabalho aqui na coordenação de acervo técnico, trabalho com análise de atestados, pedido de certidão. Vou falar um pouquinho para vocês sobre como que faz o preenchimento da RT e a importância dela. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a RT, eu vejo que tem uma estudante, tem algumas profissionais recém-formadas. A gente vai começar desde o início, falando um pouquinho sobre a história da RT. O fundamento legal dela. A RT é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões jurisdicionadas pelo sistema Confiacrea. Ela foi criada por uma lei em 1977 e ela é um documento obrigatório. Todo profissional que executa um serviço em alguma dessas áreas abrangidas pelo sistema Confiacrea tem a obrigação de registrar esses serviços através da RT. É um documento obrigatório que todo profissional do Conselho deve emitir em decorrência da realização de qualquer atividade técnica, seja projeto, execução, fiscalização, orçamento, laudo técnico, enfim, qualquer procedimento laboral, intelectual ou executivo. A Resolução 1025 de 2009 é uma resolução do CONFIA que ela dispõe sobre a anotação de responsabilidade técnica e o acervo técnico profissional. Dispõe sobre regras de como registrar a RT e como solicitar a certidão de acervo técnico. Pode passar, Pedro. Pode passar. A RT ela tem a função principal identificar e responsabilizar um profissional ou empresa diretamente por obras ou serviços prestados. A anotação da responsabilidade técnica do profissional. É o profissional anotando ali tudo o que ele fez pelo qual ele é responsável. Permite que a sociedade e o conselho possam identificar e auditar os profissionais responsáveis pelas atividades. A gente chama isso de princípio de rastreabilidade da atividade técnica. E ele gera segurança, que permite que o agente seja responsabilizado pela qualidade do projeto, da obra ou serviço. O CREA frequentemente é consultado por outros órgãos públicos sobre quem foi o responsável por um determinado serviço que está sendo investigado ou por qualquer outra razão. A gente consegue responder a esses órgãos através da pesquisa das RTs, que são preenchidas pelos profissionais. A RT ela dá segurança para quem contrata e também para os profissionais, que deixando claro os serviços que estão sendo efetivamente prestados e estabelecendo limites legais a possíveis responsabilizações injustas por parte de quem recebe o serviço. Na RT, o profissional ele anota somente aquilo que ele fez. Então, se for necessário que ele explique o que ele fez, se for consultado quem foi que realizou outro serviço que não está na RT dele, ele tem como comprovar que ele não anotou aquilo. O que você precisa saber sobre a RT? A RT ela deve ser registrada antes do início do projeto, obra, instalação ou serviço. Assim que o contrato é assinado, é necessário que seja feita o registro da RT. A falta de registro da RT gera autuação e multa. O registro dela é obrigatório, é previsto em lei. E o registro da RT de cargo ou função do profissional integrante do quadro técnico da pessoa jurídica não exime, como o presidente falou, não exime o registro de RT de execução de obra ou prestação de serviço. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos específicos de RT mais para frente, mas falando sobre essa questão de registrar RT antes do início do serviço, o profissional ele tem que registrar RT antes do início do serviço. Se acontecer da fiscalização descobrir que esse serviço está sendo executado, o profissional pode ser autuado. Ele consegue recolher RT ainda durante a realização do serviço ou depois, mas ele vai ter sofrido essa atuação. Fora isso, se o profissional não registrar o serviço durante a execução dele, ou antes, se ele for registrar essa RT depois que o serviço já foi concluído, ele ainda paga uma multa, uma espécie de multa. É uma taxa que o CREA cobra, é prevista pelo CONF, que se chama taxa de incorporação de acervo técnico. Ela é cobrada quando a RT ela é recolhida após a realização do serviço. Então, para que não seja gerado uma nova taxa a ser cobrada, os profissionais têm que registrar a RT no início, antes do início do serviço. Próximo, Pedro.
Quem deve registrar a RT? Todos os profissionais que atuam como autônomos ou como responsáveis técnicos de empresas que executam obras ou serviços nas áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, todas as áreas abrangidas pelo sistema Confecrea, eles devem registrar a RT. Essas RTs compõem o acervo técnico do profissional. A responsabilidade pelo registro da RT é sempre do profissional, independente de possuir ou não vínculo com uma pessoa jurídica. A responsabilidade é do profissional, porque a anotação é dele, a anotação de responsabilidade técnica está no nome dele. Quando o profissional registra uma RT vinculada a uma empresa, esse débito vai ficar no nome da empresa aqui no CREA. Isso é uma coisa. Mas a responsabilidade de registrar a RT é sempre do profissional, porque é ele que sabe qual o serviço que ele executou. O cadastro e o registro da RT são de responsabilidade do profissional quando autônomo. Quando possui vínculo empregatício, cabe ao profissional o cadastro e à empresa o pagamento da taxa da RT. Aquela questão que eu falei do débito ficar no nome da empresa. Aqui no CREA, quando a RT ela é recolhida com o registro da empresa, o boleto de pagamento fica no nome dessa empresa. Tá? Próximo. A RT, ela também, além de ser obrigatória e oferecer garantias para a sociedade, ela também oferece vantagens para o próprio profissional que está anotando. Ela possibilita a aposentadoria especial em alguns casos específicos, principalmente na área da eletricidade, na engenharia elétrica. O acervo técnico registrado aqui no CREA pode dar direito ao profissional à obtenção de aposentadoria especial. Ela comprova o desempenho de cargo ou função, funcionando como um instrumento de fiscalização do salário mínimo profissional. Quando o profissional ele solicita a inclusão no quadro técnico de uma empresa, o processo dele aqui no CREA ele vai passar por uma apreciação na Câmara. E quando ele registra a RT de desempenho de cargo ou função, ele informa ali o salário dele. Se o salário dele não estiver condizente com o salário mínimo profissional previsto em lei, esse processo ele entra em exigência para a empresa, para que a empresa adeque. Então, isso é importante também, um instrumento de valorização. Ela define e caracteriza os limites de responsabilidade técnica e legal de cada profissional em determinada atividade ou empreendimento que inclui participação de vários outros profissionais. Um empreendimento grande que envolva diversos profissionais de diversas áreas, cada profissional vai anotar ali só a parte que ele foi responsável, só a parte que ele fez. Isso permite que seja identificado, né, o que cada profissional executou. Ela garante também a qualidade dos serviços prestados, impedindo que um leigo exerça qualquer atividade nas áreas tecnológicas, garantindo ao profissional o direito estabelecido pela Constituição Federal. Nenhum leigo consegue registrar uma RT. Então, quando um cliente, um cidadão qualquer, contrata um serviço de alguma área tecnológica, né, das áreas abrangidas pelo sistema Confecrea, e ele exige a apresentação de RT por esse profissional, ele está garantindo ali que aquele profissional é habilitado, é registrado, está em dia, né, com o conselho e tem atribuição para executar aquele serviço. Próximo, Pedro. Ela também funciona como um currículo oficial, ampliando as chances de recolocação no mercado de trabalho. As empresas buscam comprovar as experiências do profissional ao analisar as certidões de acervo técnico emitidas pelo CREA-RJ. O presidente acabou de falar, né, sobre isso, da experiência que ele teve, e isso é verdadeiro. A gente recebe muitos contatos de profissionais que estão entrando em novas empresas, sendo contratados, participando de processos seletivos, e eles buscam no CREA essa comprovação da experiência que eles tiveram através do acervo técnico. Isso é importante para a recolocação. Ela também confere prova documental que assegura a autoria, a responsabilidade e a participação técnica em cada obra ou serviço a ser realizado. Comprova a capacidade técnico-profissional em licitações, isso é previsto na Lei de Licitações, é exigida a prestação, né, de certidões emitidas pelo CREA, e possibilita ao profissional constituir o acervo técnico, critério de grande valor no mercado que o resgata de possíveis litígios jurídicos. Próximo. Esse, não sei, para quem não conhece, para quem nunca preencheu, esse é o formulário pronto. Ele está em branco, né? Mas esse é um formulário de RT já preenchido. Esse formulário que é apresentado para o cliente quando vocês prestam serviço ou executam uma obra e é guardada uma via com vocês também.
Os principais itens especificados na RT são o nome do profissional e da empresa contratados, que ficam nessa parte aqui de cima. O contratante da obra ou do serviço, fica aqui embaixo, no meio. O prazo para execução, local de sua realização, valor contratual e o tipo de serviço ou obra a ser realizado. São os principais itens que vocês precisam ter para preencher a RT. Próxima. As RTs elas são divididas em tipos. Um dos tipos é a RT de obra e serviço. Na verdade, é natureza, né? A gente chama isso de natureza. No formulário está escrito natureza. Diferentes tipos de natureza. Uma das naturezas é obra e serviço. Ela refere-se à execução de obra ou prestação de qualquer serviço profissional referente à engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia. Serviços ou obras intelectuais, executivos, são registrados através dessa RT de obra e serviço. Uma outra natureza de RT é desempenho de cargo ou função. Ela é relativa ao vínculo com a pessoa jurídica para desempenho de cargo ou função técnica. A extinção do vínculo obriga a baixa da RT de desempenho de cargo ou função. E somente a alteração de cargo ou jurisdição obriga ao registro de nova RT de cargo ou função. A RT de cargo ou função, ela funciona para registrar o vínculo do profissional com a empresa onde ele trabalha. Ela não é obrigatório que o prazo seja determinado, porque o contrato de trabalho não necessariamente tem um prazo determinado. Essa RT está válida a partir do momento que você preenche ela, paga ela, que ela é recolhida, e não tem prazo para acabar. Ela deve ser baixada pelo próprio profissional quando esse vínculo dele com a empresa é extinguido. Então, ele mesmo baixa a RT. O profissional ele só será necessário para ele preencher uma nova RT de desempenho de cargo e função referente ao vínculo dele com essa empresa, que ele já recolheu, se ele conseguir um outro cargo, uma outra função na empresa, ele registra esse novo cargo ou função através de uma nova RT, ou se altera o local de lotação, esse tipo de alteração. Uma outra natureza da RT é a RT múltipla. Ela registra obra ou serviço de rotina, especificando vários contratos referentes à execução de obras ou prestação de serviços de rotina em determinado período. Serviços de rotina são serviços rápidos, pequenos, que um profissional consegue fazer dezenas, centenas ao longo de um único mês. Nós temos um cálculo diferente para a taxa de RTs para esses tipos de serviço. Serviço de inspeção veicular, avaliação imobiliária, elevadores, né, também, manutenção, né? Manutenção de elevadores. Alguns serviços específicos que profissionais conseguem fazer muitos ao longo de um mês, eles podem ser registrados através de uma RT múltipla mensal. Ela é cobrada a partir de uma tabela B, que está disponível no site do CREA, vocês podem consultar. Tem os valores menores para que o profissional consiga fazer o registro no final do mês, o registro de todos os serviços que ele fez ao longo do mês, e ele tem até o 10º dia útil do mês seguinte para registrar ela, sem que seja cobrada aquela taxa de incorporação. Tá? Esse tipo de serviço é registrado através daquela RT múltipla. A RT de serviço de rotina. Vamos minuciar um pouquinho. Ela é prevista pela Resolução 1025, e essa resolução assegurou a necessidade de RT para serviços desenvolvidos para a própria pessoa jurídica. Exigência do registro da RT de obra ou serviço de rotina, vinculada à RT de cargo ou função, quando desenvolvido para a própria pessoa jurídica, como, por exemplo, o desempenho de atividades técnicas fiscalizadas pelo sistema Confiecrea, dentre eles orçamento, projeto e fiscalização. Esse caso, na verdade, é aquele caso que a Rosiane, minha coordenadora, estava falando aqui, que teve uma alteração agora no ato para que seja feita uma cobrança diferente para esses casos de RT múltipla registrada para empresas e que ela mesma é a própria cliente, tá? Exercendo serviços ou obras para a própria empresa. Só é objeto desse valor, dessa cobrança diferenciada, as empresas que têm um convênio já com o CREA. Então, se alguém trabalha numa empresa que se encaixa nesse perfil, entre em contato com o CREA para que seja conversado, seja firmado esse convênio, para que seja feita essa cobrança diferente.
Em casos específicos, para o preenchimento de RT, a gente recebe muito contato de profissionais, né, com dúvidas. A gente destacou alguns casos específicos que geram dúvidas de profissionais. Quando o profissional abre o formulário no portal eletrônico e vai preencher os dados do contratante, a primeira coisa que aparece para ele preencher é o CNPJ do contratante. Só que, mercado global, muitos contratantes são estrangeiros. Estrangeiros não têm CNPJ. Para preencher essa RT, nesse caso, ela deve ser registrada normalmente. E no campo Estado, no campo do endereço do contratante, quando tem o item referente ao Estado, tem várias siglas lá. Para registrar um contratante estrangeiro, o profissional seleciona, em vez de uma sigla qualquer de Estado, ele vai selecionar essa XX, existe essa opção. No campo município, vai abrir uma lista de países, ele seleciona o país e preenche o resto dos dados do contratante normalmente. Tá? Isso vai permitir que o profissional dê prosseguimento no preenchimento do formulário. O valor do contrato, nesse caso, com contratante estrangeiro, normalmente acontece que o valor do contrato é em moeda estrangeira, esse valor deve ser convertido para o real na data do contrato. Pode passar. Registro de RT de subcontratação total ou parcial. Quando a obra ou serviço for objeto de subcontratação parcial ou total, os dados referentes às responsabilidades técnicas registradas devem ser compatíveis quanto ao nível de atuação e as atividades executadas por cada empresa envolvida. Quando acontece um subcontrato, cada profissional e empresa envolvido deve registrar a RT somente com os serviços que ele for responsável. Então, se eu tenho um contrato de construção de uma casa e eu subcontratei uma empresa para fazer só as fundações, eu vou registrar na minha RT só os serviços que eu fiz e o profissional que fez as fundações vai fazer uma RT vinculada à minha, informando só as fundações, para que isso seja definido, né, as responsabilidades de cada um. A RT da empresa originalmente contratada. Quando a subcontratação é parcial, deve conter as atividades executadas e as atividades que serão acompanhadas em função da subcontratação. Se foi supervisionado, se foi gerenciado, se foi acompanhado, ele vai informar que ele acompanhou aquelas atividades, mas que ele não executou, né? A subcontratação, sendo total, somente deve conter as atividades de gestão, supervisão ou direção, conforme o caso, fazendo referência à empresa que efetivamente executou os serviços. A RT da empresa subcontratada deve ser vinculada à RT da empresa originalmente contratada, foi aquele exemplo que eu falei da casa. Para que a gente pede que seja feita essa vinculação, para que seja identificada toda a rede de contratos de profissionais e empresas que foram envolvidos naquele serviço, naquela obra. Em regra, as RTs devem ser registradas no CREA da circunscrição onde será realizada a atividade técnica. Entretanto, quando uma obra ou serviço abranger a circunscrição de diversos CREAs, o registro da RT poderá ser da seguinte forma. Essas informações, elas estão todas também... são definições, na verdade, dadas pela Resolução 1025. Tá? A gente faz essa orientação aqui, mas caso os profissionais queiram consultar, pode consultar a Resolução 1025 no site do CONFIA. Tem todos os normativos publicados pelo CONFIA, inclusive essa resolução está lá na íntegra. Quem quiser consultar, fica à vontade. A ART deve ser registrada em qualquer dos CREAs onde for realizada a atividade técnica simultaneamente ou sequencialmente, ou seja, quando tratar-se de execução de obras ou prestação de serviços que abranjam mais de uma unidade da federação. Isso acontece em contratos com obras rodoviárias, linhas de transmissão que perpassam mais de um estado. Quando são serviços desse tipo, que passam por mais de uma unidade da federação, e são contínuos, sequenciais, o profissional ele pode escolher em qual dos CREAs ele vai registrar essa RT. Ele só precisa registrar em um, não precisa registrar em todos. Tá? Próximo. Segunda situação. No CREA da circunscrição do objeto ou no CREA onde for realizada a atividade profissional de caráter intelectual, quando trata-se de prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra unidade da federação.
A responsabilidade técnica pelas atividades preliminares ou acessórias à atividade principal estará contemplada pela RT de obra ou serviço. Caso constituam parte significativa do trabalho ou itens específicos do contrato firmado entre as partes, essas atividades deverão estar relacionadas de forma explícita na RT de obra ou serviço. Um exemplo que se enquadra nesse caso seria de projeto, orçamento, laudo e outras atividades de caráter intelectual. Então, eu tenho uma empresa que tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou fazer um projeto de uma hidrelétrica lá em Manaus. Eu posso registrar minha RT ou aqui no CREA-RJ ou no CREA do Amazonas. Porque o objeto do meu projeto é lá no Amazonas, mas eu fiz o projeto no Rio de Janeiro. Tá? Pode ser em qualquer um desses dois. Essa nota, na verdade, a gente acha importante frisar, porque dentro de um projeto a gente pode fazer diversos outros serviços intelectuais que a gente pode querer destacar ou não. Se você quiser destacar, é melhor que seja explícito na RT. Se for um serviço importante, que foi previsto no contrato, que você quer frisar que foi executado, registre isso na sua RT, para que seja definido que esse serviço foi desenvolvido. Observação. Não se enquadram nessa situação as atividades de caráter executivo que obrigatoriamente exijam a presença do profissional no local de execução, como a fiscalização, manutenção, produção técnica especializada, condução de serviço técnico, condução de equipe de instalação, montagem. Um serviço que o profissional precisa estar no local deve ser feito, a RT deve ser anotada no CREA, onde aquele local está. Tá bom? Próximo. Outra situação no CREA, a RT deve ser registrada no CREA, em cuja circunscrição se localizar o centro de operações, quando tratar-se de prestação de serviços executados remotamente a partir de um centro de operações. Enquadram-se nessa situação os casos de serviços controlados ou realizados à distância, ou seja, sem a presença física do profissional no local do objeto. Alguns exemplos desse caso são controles de pequenas centrais elétricas ou transmissões de dados, cuja atividade técnica é desenvolvida pelo profissional em um centro de operações localizado em estado diferente daquele onde se encontra o objeto a ser controlado ou que receberá os dados transmitidos à distância. O profissional registra a RT no CREA da jurisdição do centro, e não dos locais que ele está controlando. Próximo. Os valores da RT, para o registro da RT, são definidos por uma resolução editada pelo CONFIA todo ano. Todo ano os valores são alterados. Tá? Todo ano o CONFIA baixa uma resolução nova. Esses valores podem ser consultados no portal eletrônico do CREA. Estão lá disponíveis os valores dos últimos 3 anos. Vocês também podem consultar a resolução específica no portal do CONFIA, que divulga lá todas as publicações. E os valores são atualizados anualmente. Próximo. Sobre a RT substituta e a RT complementar. Caso o contrato para execução da obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função seja alterado, a RT original deve ser substituída ou complementada, conforme for o caso. No caso de fazer uma RT de substituição, isso vai ser aplicado nos seguintes casos. Quando houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada, ou com a necessidade de corrigir erro de preenchimento de RT. O profissional registrou uma RT, errou um endereço, errou a data de início, não é aquela, o contratante, eu errei o CNPJ, apareceu uma outra empresa e eu paguei assim sem querer. Quero corrigir, ou eu fiz um contrato, no contrato estava previsto tantos itens e eu registrei esses itens na minha RT, mas aí, antes de eu executar o contrato, o meu cliente tirou uma parte desses itens e eu não vou mais executar aquilo que eu registrei na RT, eu preciso corrigir, que eu não vou ser responsável por aquilo. Então, eu vou fazer uma RT substituta. O processo para fazer a RT substituta o profissional vai fazer uma RT nova, vai lá em cadastrar RT, entra no portal do CREA, vai em cadastrar a nova RT, vai preencher no tipo da RT, que tem lá normal, vinculada, substituta, ele vai selecionar substituta,
vai informar como RT principal a RT que ele está substituindo, vai fazer o preenchimento dela todo corretamente, retificando tudo que for preciso ser alterado, e vai concluir o preenchimento dessa RT substituta. Essa RT substituta não deve ser paga. O profissional faz a RT substituta, anota o número dela, e aí, no próprio portal do CREA, ele vai solicitar, acho que está em outros serviços, no login dele, ele vai em outros serviços, tem um item que é solicitação de devolução ou transferência de valores. E lá ele faz a solicitação da transferência do valor que ele já pagou na RT que ele errou para essa nota. Tá? Esse é o procedimento para fazer uma RT substituta. E aí esse processo vai passar por uma análise, sendo deferido, vai ser feita a transferência do valor e a RT principal do profissional vai ser a RT que ele fez nova, a substituta. Tá bom? No caso de RT vinculada, ele se aplica nos seguintes casos. Quando acontece uma alteração contratual que amplia o objeto, o valor do contrato ou uma atividade técnica contratada, ou quando prorroga o prazo da execução. Acontece muito através de termos aditivos. Alguns contratos verbais, isso também pode acontecer. Aconteceu uma alteração que foi trocada com o cliente verbalmente, você vai registrar uma RT complementar, você vai recolher uma RT complementar registrando essa alteração. Em contratos escritos também, quando acontecer um termo aditivo que alterar, ampliando valor, objeto, atividades, né, a serem executadas e prazo, deve ser feita uma RT complementar. No portal, no formulário, acho que não tem essa opção complementar. Nós chamamos de complementar, mas, na verdade, o tipo de RT, nesse caso, vai ser vinculado. Tá? Vocês vão fazer uma RT vinculada para registrar essas alterações. Também vou fazer uma RT vinculada quando houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, mesmo que não implique a modificação da caracterização do objeto. Eu registrei uma RT que eu estava fazendo um muro. Registrei uma RT construção de um muro, mas eu quero detalhar esse muro. Eu já paguei essa RT, eu não posso alterar a RT, a resolução das 25 não permite que o CREA altere RTs já preenchidas. Então, se eu não posso alterar a RT e eu quero detalhar esse muro, eu vou fazer uma RT vinculada àquela, informando que o muro é de alvenaria, de tantos metros, enfim, o detalhamento que eu quiser fazer. Tá? O profissional pode fazer dessa forma. Se ele quiser especificar melhor o serviço que ele fez, ele faz uma RT vinculada e informa os dados que ele acha que são importantes. Uma RT complementar, ela também pode ser feita para registrar uma atividade técnica que seja realizada em conjunto por mais de um profissional. Quando um contrato é realizado por uma equipe, vários profissionais estão executando o objeto de um mesmo contrato. Um profissional só, e isso muita gente, a gente conversa com os profissionais e os profissionais entendem que isso tem uma certa hierarquização. Não existe hierarquização nessa questão, é só uma questão de diferença da cobrança. Quando existe uma equipe para executar um contrato, um profissional só vai fazer uma RT normal. E essa RT normal vai cobrar uma taxa que é calculada a partir do valor contratual. Os demais profissionais vão fazer RTs vinculadas ao do profissional principal. Esse profissional principal ele não é principal porque ele é mais importante dos outros. Ele só fez a RT principal do contrato. Tá? É assim que é feito a identificação da rede dos profissionais envolvidos no contrato. Os profissionais que fizeram as RTs vinculadas, eles vão pagar a RT com a taxa mínima, que é a cobrança que é a taxa cobrada nas RTs vinculadas, tá bom? Se forem objeto do mesmo contrato. Se forem registrando o mesmo contrato, na verdade, né? Porque, como eu falei antes, a RT de subcontratação, por exemplo, ela também é vinculada. Mas ela não vai. O sistema não lê a vinculação, porque tem outros atores envolvidos, outras empresas envolvidas, e aí ele vai pagar a taxa também de acordo com o valor do contrato dele. Tá bom? Sobre a baixa da RT. A baixa da RT ela é obrigatória. Ela é realizada pelo próprio profissional que preencheu a RT, através do meio eletrônico, mediante o uso de senha pessoal, de acordo com os seguintes motivos. Os motivos que o profissional pode utilizar para baixar a RT são conclusão da obra ou serviço, interrupção da obra ou serviço por rescisão contratual,
substituição do profissional do mesmo contrato ou paralisação. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a participação do profissional em determinada atividade técnica a partir da data da baixa da RT correspondente. A baixa da RT não exime o profissional ou a pessoa jurídica contratada das responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o profissional que fez uma RT de um serviço que ele executou, ele fez a RT antes do serviço, executou o serviço. Quando o serviço acabou, ele baixou a RT. Ah, depois que eu baixei a RT, eu não tenho mais nada a ver com esse serviço. Tem. Ele registrou aquele serviço foi executado, foi ele que fez. A responsabilidade é dele. Se acontecer alguma coisa com essa obra, ele responde. A responsabilidade dele não acabou ali, entendeu? É por isso que a baixa só significa que aquele serviço acabou. O CREA não efetua baixa automática em regra, somente nos casos de baixa de registro do profissional, por falecimento, cancelamento, interrupção ou quando ele é desligado da empresa e a RT era vinculada à empresa. Tá? Nesses casos, o CREA baixa automaticamente as RTs. Nos demais casos, o profissional faz a baixa. Sobre cancelamento da RT. As RTs só são canceladas pelo CREA. O profissional não consegue fazer o cancelamento de uma RT no próprio login. O cancelamento ele deve ser requerido pelo profissional, pela empresa contratada ou pelo contratante quando nenhuma das atividades técnicas descritas na RT foram executadas, o profissional registrou um contrato, mas o cliente desistiu, qualquer uma das partes desistiu, nada foi executado, essa RT não é válida, não deveria existir. Então, o profissional pode pedir o cancelamento. Quando o contrato não for executado, quando a RT for registrada em duplicidade, ou seja, a RT tenha sido cadastrada mais de uma vez e cujos boletos bancários tenham sido pagos. O profissional registrou uma RT, mas o contrato demorou para começar, passaram meses, aí quando o contrato realmente começou, ele registrou de novo. Ele pode solicitar o cancelamento de uma das duas. O profissional ou a empresa pode requerer ao CREA a restituição do valor correspondente à RT cancelada. Uma RT cancelada que foi paga, o profissional tem o direito de ter esse valor de volta. É só o profissional entrar no portal eletrônico e naquela mesma aba que eu falei na questão da transferência, é o mesmo item, transferência ou devolução de valores, e ele faz a solicitação da devolução ali. Uma coisa é o cancelamento, uma RT cancelada, e a outra coisa é uma RT nula. Nós utilizamos essas duas terminologias para indicar situações diferentes. A nulidade da RT ocorre quando for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da RT. Isso, hoje em dia, eu acho que é um pouco mais difícil, porque como a gente faz agora a RT pelo formulário eletrônico, o sistema eletrônico não permite que o profissional siga em frente com o preenchimento se ele não preencher os dados mínimos. Antigamente, isso era mais comum, que era preenchimento manual. A nulidade ocorre também quando for verificada a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à época do registro da RT. Então, eu sou engenheira civil e vou fazer um serviço de elétrica. Não posso. O sistema não me permite fazer isso. Eu não tenho atribuição para fazer esse serviço. Essa RT ela é nula. Tá? As RTs nulas não são consideradas da mesma forma que a RT cancelada. A RT cancelada, o profissional tem o direito de ter a taxa de volta. A RT nula, não. O profissional que registrou uma RT e ela foi considerada nula, ele perdeu aquela taxa. E ainda pode ser autuado, nesse caso, por exemplo, de um profissional que registrou um serviço que ele não tem atribuição para realizar. Tá? Ele pode ser autuado por exorbitância de atribuições. A RT também é considerada nula quando for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação nas atividades técnicas descritas na RT após decisão transitada em julgado. Quando for caracterizada outra forma de exercício legal da profissão, quando for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado, famoso canetinha, esse caso também, o profissional não executou aquele serviço, foi uma outra pessoa, aquilo ali é uma mentira. Essa RT é considerada nula. E o profissional responde eticamente também. Existe um processo ético interno que o profissional vai responder. Também é considerada nula quando for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela realizada, a ela relacionada. Próximo. Pode começar a próxima.
A gente falou um pouquinho sobre a RT, agora a gente vai falar sobre recuperação de atividades concluídas para incorporação ao acervo técnico. Esse caso aqui é aquele caso da taxa de incorporação que nós falamos antes. Ele é um caso também previsto pela 1025. Ele é diferente de uma RT que você recolhe antes do início do serviço, que é a norma. A recuperação de acervo técnico é o registro de uma atividade técnica cuja anotação de responsabilidade técnica não foi feita à época devida, ou seja, durante sua realização, antes ou durante a sua realização. O profissional ele tem o prazo para recolher uma RT até o último dia de execução daquele serviço ou obra, para que não seja cobrada essa taxa de incorporação. Até o último dia de execução. No dia seguinte que a obra acabou, já é cobrada essa taxa. Tá? A resolução 1050 do CONFIA fixa os critérios e os procedimentos para a regularização de obras e serviços concluídos sem a devida RT. Um dos artigos dela diz que o requerimento da regularização da obra ou serviço será analisado para verificação da documentação apresentada, das atribuições dos profissionais e da atividade descrita, em função da legislação em vigor à época de sua execução e após a verificação pelo CREA da existência de obra ou serviço concluído. Requisitos básicos para que o profissional faça o requerimento da inclusão desse acervo, dessa atividade no seu acervo são: o requerimento do profissional é preenchido no portal, o pagamento da taxa de incorporação da atividade técnica concluída. Essa taxa ela sai na própria RT. Quando o profissional registra a RT depois do serviço já concluído, vai sair o boleto da taxa da ART e um outro boleto, que é a taxa de incorporação de acervo. Essa taxa é um dos requisitos para que seja feita essa incorporação. O formulário da RT devidamente preenchido e um documento hábil que comprova a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação de serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diários de obra, livros de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente. A regularização da obra ou serviço concluído deve ser requerida no CREA, em cuja circunscrição foi desenvolvida a atividade pelo profissional que executou a obra ou prestou o serviço. É a mesma regra que nós falamos antes. Independente de ser incorporação ou não, o profissional vai registrar a RT no CREA da jurisdição onde ele executou. Tá bom? O normativo que disciplina a regularização do exercício profissional em cargo ou função sem a devida RT é a Resolução 1101 de 2018 do CONFIA. A documentação necessária para isso é o formulário da RT devidamente preenchido, documento comprobatório da vinculação do profissional ao quadro técnico da pessoa jurídica, tais como contrato de trabalho anotado na carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ato de assembleia. Enfim, existem diversos documentos que podem ser usados para comprovar esse vínculo que o profissional teve com a empresa. E eles podem ser usados para essa comprovação. Um comprovante de extinção ou alteração de órgão, entidade pública ou empresa, se for o caso. Esse item 3 aqui é no caso de empresas que alteraram nome, foram extintas e absorvidas por outra. O profissional tem que ter essa documentação que comprove aquilo, para que, na hora da análise da documentação, o analista consiga entender que a empresa do final é a mesma que aquela que o profissional começou. Um outro documento é o comprovante de pagamento do valor correspondente à análise do requerimento de regularização. Próximo. É importante saber que a falta de visto do profissional no CREA, em cuja circunscrição a atividade foi desenvolvida, não impede a regularização da obra ou serviço. Um profissional que executou uma obra em Manaus, mas ele é do Rio de Janeiro, ele executou a obra em Manaus. Ele não tinha visto em Manaus, mas ele já era registrado, ele tinha o registro ativo durante o período que ele executou o serviço. A partir do momento que ele pede esse visto em Manaus, no CREA Amazonas, ele pode registrar a RT lá. Tá? Ele vai fazer essa incorporação de acervo técnico no CREA Amazonas. Tá bom? A partir do momento que ele solicitou o visto, independente dele não ter visto na época da execução do serviço.
Quando necessário e mediante justificativa, o CREA poderá solicitar outros documentos para averiguar as informações apresentadas. Ao CREA é facultado a exigência de novos documentos que possam garantir uma melhor análise. O requerimento de incorporação ao acervo de atividade técnica somente será deferido após a quitação da taxa de análise, a taxa de incorporação de acervo técnico. Somente será feita essa análise a partir do pagamento dessa taxa. Entretanto, poderá ser indeferido, mesmo que seja feita o pagamento da taxa, todos aqueles documentos exigidos sejam apresentados, esse processo ainda pode ser indeferido, caso não haja efetiva comprovação da real participação do profissional ou se a atividade for incompatível com as atribuições do requerente, não cabendo devolução dos valores pagos por indeferimento. Caso seja constatada falha, falsidade ou inveracidade na documentação apresentada, apurada por meio de denúncia ou de fiscalização, o profissional é passível de averiguação quanto à sua conduta ético-profissional. É vedada a recuperação de atividades concluídas para incorporação ao acervo quando a atividade requerida para registro de RT tenha sido executada em data anterior ao registro do profissional no CREA. Se o profissional não estava registrado, se em nenhum CREA ele não tinha registro ativo, ele não pode registrar o serviço que ele executou durante esse período. Ou quando, à época da realização da atividade, o profissional estiver com seu registro no CREA cancelado ou suspenso. Registro suspenso, cancelado ou sem registro, o profissional não consegue registrar a atividade executada, tá? no período. Ele só vai registrar atividades executadas no período em que o registro dele estava ativo. O profissional brasileiro ou estrangeiro poderá requerer a inclusão ao seu acervo técnico de atividades realizadas ou o seu cargo-função desempenhado no exterior por meio de registro de RT correspondente. Nos casos de serviços realizados no exterior, é feito praticamente da mesma forma do que a gente já falou antes, só que esse processo ele passa por um processo de apreciação pela Câmara Especializada da área de atuação do profissional. Os requisitos para esse processo são possuir registro ou visto no regional, que ele vai requerer, formulário da RT indicando o nível de participação e as atividades desenvolvidas pelo profissional, ele preenche o formulário, apresentação de atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante dos serviços, quitação da atividade concluída ao acervo técnico, caso o atestado seja emitido em língua estrangeira, deverão ser legalizados pela autoridade consular brasileira, sendo traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado. Isso é previsto também na Resolução 1025. Em casos de serviço realizado no exterior, o profissional faz o registro da RT aqui, preenche todos esses requisitos e a gente passa esse processo para apreciação da Câmara Especializada. No caso em que o contratante emitir um atestado em língua estrangeira, esse atestado deve ser traduzido para que seja apresentado aqui no CREA. Tá? Nós não aceitamos um atestado em língua estrangeira sem a tradução por tradutor público juramentado. A gente falou um pouquinho sobre a RT, e agora a gente vai falar sobre o conjunto da RT, que, na verdade, compõe o acervo técnico de um profissional. Ele é um conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional, compatíveis com as suas competências e registradas no CREA por meio das RTs. Nós chamamos o acervo técnico de portfólio do profissional. Ele é uma espécie de currículo. Ele é um valioso currículo profissional disputado pelas empresas. É propriedade do profissional que registrou as RTs. O acervo técnico ele é só do profissional. Ele não é o acervo técnico de uma empresa. O entendimento do CONF, dos CREAs, é que o acervo técnico de uma empresa ele é o conjunto do acervo de todos os profissionais que estão no quadro técnico dela. Uma empresa, um CNPJ, não tem experiência. Quem tem experiência são os profissionais que estão nela, que trabalham nela. Então, o acervo técnico é a propriedade do profissional que registrou as RTs. Quando o profissional faz parte do quadro técnico de uma pessoa jurídica, ele compartilha com ela o seu acervo. Então, uma pessoa jurídica ela não tem um acervo. Quem tem acervo são os profissionais do quadro dela. Ok? Ao se desvincular de uma pessoa jurídica, o profissional leva consigo o acervo técnico, pois o conhecimento técnico inerente às atividades registradas na CAT é de competência exclusiva do profissional habilitado. O que a gente quer dizer com isso é que
quando a gente diz que um CNPJ ele não tem experiência, é porque é isso mesmo, o CNPJ é um papel. Ele não é uma pessoa com experiência, que executou, que teve a educação, a especialização. Então, quem teve isso é o profissional. Quem carrega essa experiência, essa expertise, é o profissional. É ele que carrega para a empresa onde ele for trabalhar. Tá? O entendimento do CREA é esse. A certidão de acervo técnico é um instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no CREA, que constituem o acervo técnico do profissional. Tá um pouquinho desconfigurado. São 3 tipos de certidão de acervo técnico que o CREA emite. Uma certidão de acervo técnico sem registro de atestado, certidão de acervo técnico com registro de atestado de atividade concluída e certidão de acervo técnico com registro de atestado de atividade em andamento. Como proceder no requerimento dessas certidões? A CAT será requerida pelo profissional no CREA em cuja região foi realizada a atividade técnica e registrada a RT, devendo estar acompanhada da documentação obrigatória, que são preencher o requerimento de acervo técnico. O profissional deverá preencher e assinar o formulário eletrônico disponibilizado pelo CREA. Esse requerimento é feito pelo portal eletrônico também. O formulário é preenchido eletronicamente, o profissional imprime esse formulário, assina e paga a taxa, e tem que ser apresentada uma parte desse processo é eletrônica, é virtual. O profissional faz esse requerimento de forma online. Após o preenchimento do requerimento e confirmação dos dados, será disponibilizado em e-mail eletrônico boleto bancário para pagamento. Ele faz esse preenchimento do formulário no site, no portal eletrônico do CREA. Quando ele termina esse preenchimento, sai o boleto com a taxa da certidão que ele está requerendo. O pagamento do boleto bancário será feito nos meios de acessibilidade disponíveis pela rede bancária e os valores da CAT são atualizados anualmente pelo plenário do CONFER. Também são alterados anualmente. O profissional, então, de posse desse requerimento assinado, desse formulário assinado, e do boleto pago, ele deverá apresentar ao CREA o requerimento preenchido e assinado e o comprovante de pagamento fisicamente. Ele deve comparecer fisicamente a um posto de atendimento, pode também enviar pelo correio, nós também aceitamos pelo correio, essa documentação, bem como a documentação relacionada ao serviço, conforme o caso. No caso de RT, de certidão de acervo técnico sem atestado, é só isso mesmo, só que deve ser apresentada fisicamente. Tá? Quando o profissional faz o requerimento lá no portal, ele ganha um número de protocolo. Só que esse protocolo ele não sai do nosso arquivo virtual se o profissional não apresentar a documentação física num posto de atendimento. Tá? Ele vai ficar lá aguardando até que o profissional o apresente, e o prazo para a nossa resposta só vai ser contado a partir do momento que ele apresentar essa documentação. Pode voltar um pouquinho, Pedro? Os prazos de emissão da CAT são variáveis, tendo em vista que dependerão da apreciação da documentação anexa ao requerimento. Em alguns casos, são necessárias diligências para obtenção de informações complementares à instrução do processo. Próximo. E importante, minha coordenadora me lembrou. Para o atendimento, agora, você não pode aparecer qualquer dia para apresentar essa documentação. Deve ser feito um agendamento prévio também no portal para que seja feita essa apresentação da documentação. Então, quando for feito esse requerimento, já faz logo o agendamento para poder agilizar esse processo. É importante saber que a certidão de acervo técnico somente é emitida em nome do profissional. Isso é desde 2011, 2009, né? 2009, na verdade, quando foi publicada essa resolução 1025, o CREA agora só emite certidão de acervo técnico em nome de profissionais. Antigamente, era uma prática que os CREAs emitiam CATs em nome de empresa. Hoje em dia, isso não é mais feito. Exatamente por aquele entendimento que a gente falou antes de que o acervo técnico de uma empresa é o acervo técnico dos seus profissionais. A CAT com registro de atestado especificará somente as RTs a ele correspondentes. A CAT com registro de atestado apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da análise do documento. No caso de uma certidão de acervo técnico de serviços que ainda estão em andamento, vai aparecer uma observação na certidão do profissional informando que só o período que já passou, que foi executado, está sendo averbado.
As ressalvas que nós fazemos também referem-se a atestados que declarem serviços que fazem parte de mais de uma área de conhecimentos, mais de uma área da engenharia, da meteorologia, geografia,